18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Muito boa noite para você sintonizado aqui com a gente, seguindo a programação da Mix, agora com o 18 horas até as 7 da noite com você, o Karime Leão e Kennedson Paz. Boa noite, Kennedson. Olá, muito boa noite, Karime Leão. Boa noite a todos vocês que acompanham a nossa programação aqui na Rádio Mix. E para o nosso programa ficar ainda mais legal e interessante, gente, participa com a gente, manda aquela mensagem de texto, um vídeo, uma foto, como é que tá Manaus hoje, gente? Manda para o nosso WhatsApp, que é o 99488-7592. Na ressaca do Natal, né, pois Kennedson? Vamos ver ainda como é que tem gente comendo RO, gente. Então eu manda pra almocei. gente. Conta pra gente, vale também a sua participação para você que nos acompanha ao vivo pela live do YouTube. Manda a sua mensagem de texto. E não esquece, gente, seguir a gente nas redes sociais. No @18horas News. 18 horas. Trânsito. E vamos saber como é que está o trânsito nessa sexta-feira, ressaca de Natal, não é? Vamos lá, André Meirelles, conta pra gente. Boa noite, começando aqui, Karime, Kennedson, boa noite também aos ouvintes. Olha só, o trânsito pela capital amazonense, tem muitos veículos na via, nessas principais vias que a gente fala, Humberto Calderaro, por onde a gente percorreu, Maripiranga, também Torquato Tapajós, Djalma Batista, Constantino Nery e Avenida Brasil. Só que não tem trânsito carregado. Todas essas vias, embora tenham aí bastante movimento de veículos, estão com excelente fluidez até o momento. A gente continua acompanhando, qualquer ocorrência a gente traz mais informações. Volto com vocês. Obrigada, André Meirelles. 18 horas. E vamos aos destaques de hoje do 18 horas. Denúncia: a delegacia de Manaus tem apenas uma agente para atender a população nesse fim de ano. Pesquisa do Datafolha mostra que a maior parte dos brasileiros se identifica com a direita ou centro-direita. Direito do consumidor estabelece regras para trocas de presente de Natal. O Procon Amazonas emite um alerta sobre golpes de criminosos que se passam por servidores públicos. 18 horas. Esses e outros assuntos, os destaques do dia a partir de agora para você que sintoniza 100,7 aqui no programa 18 horas de hoje, sexta-feira, dia 26 de dezembro de 2025. Você está ouvindo 18 horas. E a gente começa falando sobre a crise da segurança pública aqui do estado do Amazonas. O governador Wilson Lima fez uma coletiva falando sobre os excelentes resultados da segurança no Amazonas. Disse que investiu R$1 bilhão em ações, incluindo investimento em tecnologia, reforço de efetivo e que, segundo ele, trouxe mais sentimento de segurança para a população. Só que na ponta, no dia a dia, a realidade da população sabemos que é completamente diferente. O estado do Amazonas nunca passou na sua história por uma situação de tamanha crise na segurança pública, não é isso, Kennedy? Com certeza, Karime. Hoje nós temos delegacias aqui na nossa capital e também no interior do estado do Amazonas que fecham às 5 horas da tarde, um efetivo insuficiente para poder conseguir oferecer um mínimo de segurança para a população amazonense. A crise está em todo o nosso estado, gente, inclusive dentro das delegacias de Manaus, com a falta de efetivo. Temos bairros e ruas dominadas por criminalidade que inclusive colocam ali pichações, Karime. Não entre de vidro fechado, senão vai pegar bala. Não, e só entra com autorização dos criminosos. Desde quando que a gente sonhou, pensou em ter uma situação como essa no estado do Amazonas? A gente é, de fato, refém dos criminosos. Eu sempre lembro aqui da situação que aconteceu no município de Envira, uma população de 20 mil habitantes, com apenas 4 policiais militares para fazer a segurança desse município. E foi alvo de ação de de criminosos, que colocou a população inteira, prefeito e todo mundo, refém da ação desses criminosos. E só no dia seguinte, o governo do estado mandou algum efetivo para resolver a situação, mas a situação foi resolvida pelos próprios criminosos. Eles fizeram uma ação em represália a uma ação da polícia que coibiu um assalto à joalheria, prendeu duas pessoas e, como represália, a facção criminosa tomou a cidade de refém, uma cidade inteira de refém. Já pensou isso, Karime? Olha só, na tarde do dia 24
24, a gente teve uma fuga de presídios, uma fuga de criminosos lá do presídio de Maués, né, Karime? Inclusive foi uma denúncia feita pelo vice-presidente do Sindicato dos Policiais Penais do Estado do Amazonas, Antônio Jorge, sobre exatamente, Karime, aquilo que a gente já vinha falando, alertando aqui no 18 horas, a falta de agentes para conseguir realizar todo esse trabalho na penitenciária, né, Karime? Sim, ele denunciou, o Kenneth, aqui no programa, que o governador Wilson Lima descumpre a Constituição Federal sobre esse assunto. Ele denunciou isso ontem aqui no programa 18 horas. Vamos ouvir novamente com calma o que ele disse. Lá são policiais militares que estão gerenciando a unidade, né? Diretor adjunto e outro policial militar que cuida da carceragem. Agora imagina à noite, quando o diretor vai embora, o outro diretor vai embora, o adjunto, fica só um policial militar para guarnecer, né, fazer a segurança, custódia dos presos. Que isso é inconstitucional. Isso é inconstitucional, porque quem prende não é o mesmo que custodia, entendeu? Nós, policiais penais, nós somos imbuídos no processo de reintegração social, o que a Polícia Militar não faz esse papel. A Constituição está sendo ferida gravemente por quem? Pelo governador do estado do Amazonas, o senhor Wilson Lima. 18 horas. Vou lembrar aqui novamente que essa fuga lá em Maués aconteceu de dia. Foi durante o banho de sol, na maior tranquilidade. Até agora, 2 detentos já foram recapturados pela polícia, identificados como Éner Ferreira Mendonça e Rodrigo do Carmo Tavares. Agora, Karime, o importante que a gente tira da fala do Antônio Jorge, Karime, é porque ele fala sobre o número desses agentes penitenciários em todo o estado do Amazonas. Existem apenas 62 agentes e a gente está falando de 62 municípios daqui do estado do Amazonas. E nós recebemos, inclusive aqui nas 18 horas, outro exemplo sobre essa crise sem precedente na segurança pública, Karime. Tivemos acesso às imagens do 6º Distrito Integrado de Polícia, lá na área da Zona Norte de Manaus, onde um próprio agente, né, Karime, ele confirma que está com pouco contingente, questiona a população para dizer, olha, não posso fazer nada, desse jeito aqui não dá. Gente, foi lá na Cidade Nova, gente, um caos que está lá. O vídeo mostra uma policial civil atendendo sozinha a população. A própria policial fala da sobrecarga, falta de estrutura e ainda faz um apelo para a população. A cobrança precisa ser feita direto para o governador do estado, Wilson Lima. É essa a situação da nossa segurança pública. Quem tem os detalhes, quem recebeu essa denúncia, foi a repórter Nathalie Moraes, que conversa ao vivo com a gente aqui no 18 horas. Nathalie, a Secretaria de Segurança Pública já deu alguma resposta a respeito desse fato, dessa situação na delegacia lá na Cidade Nova? Muito boa noite para você, Karime. Boa noite, Kennedson. Boa noite aos ouvintes do programa 18 horas. Karime, até o momento a gente não teve nenhum retorno por parte da Secretaria de Segurança Pública do Estado. E esse vídeo viralizou na noite desta quinta-feira nas redes sociais. As imagens, que foram publicadas pela página Desmobiliza Manaus, escancarou, trazendo aí pra gente a realidade que a gente vem denunciando. Quase que diariamente a gente denuncia aqui no programa 18 horas a situação precária da saúde. A gente denuncia os últimos lugares na educação e a gente também fala do clima de insegurança que se instaurou não somente aqui na nossa capital, como também nos municípios do interior do estado. E a gente já ouviu várias vezes, vários policiais civis, policiais militares falando sobre o que, Karime? Sobre a precariedade dentro das delegacias, sobre a falta de efetivo, sobre a falta de fardamentos, falta de tudo realmente nessa gestão. E aí as imagens que chegaram pra gente mostram o seguinte: uma policial civil que está ali dentro do 6º Distrito Integrado de Polícia. Para quem nos acompanha e quer se situar, essa delegacia é aquela delegacia ali ao lado do Terminal 3. A gente está falando de uma das áreas mais centrais da Cidade Nova, um dos bairros mais populosos da nossa capital, Karime. E vale a gente destacar que aquela é a única central de flagrantes que funciona ali naquela região durante feriado. Que recebe toda a demanda da Zona Norte, né, gente? Exatamente. Ela recebe, Karime, Kennedson, toda a demanda ali da região da Zona
Norte e boa parte da Zona Leste. Isso porque a próxima delegacia ali naquelas redondezas é a Delegacia de Homicídios e Sequestros, que já fica no Jorge Teixeira. Gente. E existe uma demanda muito grande ali naquela área, Karine. E é exatamente isso que esse vídeo mostra. A delegacia superlotada e essa policial civil que não teve o nome divulgado, ela tá ali realmente tentando contornar toda a situação. Por quê? As pessoas estão na delegacia tentando registrar uma ocorrência, registrar um boletim de ocorrência, e ela afirma, Karine, que ela está sozinha e que ela não tem como fazer aquele atendimento. E aí a população questiona, mas não tem recepcionista, não tem ninguém aqui? E a policial civil volta a afirmar que está sozinha, que dentro da delegacia tem um flagrante, tem um preso lá, ela precisa finalizar o flagrante e a população precisa aguardar. E a população, claro, fica inflamada com toda aquela situação, e a policial civil pede para que então a população reclame com o governador Wilson Lima. Eu separei um trechinho, vamos conferir. Não tem condição de atender, eu tô sozinha, tô com flagrante, eu não tenho como atender. Aqui é uma delegacia de base do flagrante, é a única delegacia da Zona Norte que faz flagrante pra você. Senhora, eu não sei como atender. Mas deixa eu te falar uma coisa, mas tem que ter alguma recepção, uma recepcionista. Eles disseram você não vai ter recepcionista. Vocês têm que cobrar de uma primeira, porque eu sou recepcionista, eu sou policial civil. Eu sei. Tá? Não sou recepcionista. Eu tô falando que eu estou sozinha. Vocês têm que cobrar do governador, não da gente que tá aqui. Esse eu não vou cobrar? A cobre do governador. Eu não posso colocar servidor que não tem. Não sei que servidor. Eu tô sozinha, não posso ficar aqui porque eu tô com preço. 18 horas. Karine, Kennedson, a gente ouviu, conferiu aí um trechinho desse material publicado aí pela página Desmobiliza Manaus, que escancarou a realidade enfrentada diariamente pela população aqui do Amazonas, que precisa aí de atendimento quando chega na delegacia. Eu volto a reforçar que isso tudo aconteceu dentro da central de flagrantes ali da zona norte da nossa capital, o 6º Distrito Integrado de Polícia. E essa situação, Karine, é claro que evidencia um problema antigo, o déficit de efetivo nas delegacias aqui da capital. A gente sabe, a criminalidade vem avançando e o governo já perdeu o controle dessa situação. Não adianta a gente dizer, maquiar, fingir que tá tudo bem, porque a gente sabe que não está tudo bem, Então, pra gente entender um pouco mais dessa situação e o quão é perigoso tudo isso que a gente está vivendo, eu conversei com o Coronel Amadeu Soares, ele que já foi secretário de Segurança Pública aqui do Amazonas, e falou um pouco mais pra gente sobre essa situação. Boa noite, Nathalie. Boa noite, os ouvintes da Rádio Mix. Bem, Nathalie, aí sim, expõe sim a falta de efetivo, de recompletamento dos quadros da Polícia Civil, mas também uma falta de planejamento e organização, porque nas datas comemorativas, especificamente final de ano, Natal e Ano Novo, requer um planejamento diferenciado para que essas bases de flagrante tenham todo o seu efetivo completo para atender as demandas do final do ano, que não são poucas. Então aí sim, mas tudo nesse governo não causa surpresa. A falta de planejamento, a desorganização, nada disso causa surpresa. Aliás, isso é a cara deste governo que está findando. 18 horas. Karine, Kennedson e ouvintes, a gente ouviu aí mais um trechinho da fala do Coronel Amadeu Soares. Só pra gente ter uma ideia, a gente tem um estado hoje, com mais de 4 milhões de pessoas, e a gente tem cerca de 8.540 policiais militares. Essa conta não fecha, essa conta é impossível que a gente tenha uma sensação de segurança com o efetivo de policiais tão baixos. Ontem a gente trouxe aqui a sonora, a denúncia do Antônio Jorge, ele que é vice-presidente do Sindicato dos Policiais Penais do Amazonas, onde ele expôs pra gente que a gente tem apenas 62 policiais penais e a gente tem 62 delegacias no Amazonas. Como é um policial penal por delegacia, é impossível isso. Não tem. 62 municípios, Nathalie? São delegacias, são um número bem maiores. Mas a situação continua sendo precária em muitas delegacias também, né? Eu falo isso porque, assim, muitos dos municípios têm apenas uma delegacia.
delegacia, né? Aqui na capital a gente sabe que esse número é bem maior, então é impossível realmente que a gente tenha essa ação de segurança. Mas como resposta, hoje o governo veio aí, disse que investiu mais de R$1 bilhão e que tá tudo bem, mas até agora a gente não teve nenhuma resposta por parte da Secretaria de Segurança Pública em torno desse caso, dessa denúncia sobre a falta de efetivo no 6º Distrito Integrado de Polícia, Karine. Não adianta fazer coletiva, mostrar, inventar alguns números, ou mostrar, investir R$1 bilhão na segurança pública, investir nisso e aquilo. Não adianta, porque na realidade, ali no fato, no dia a dia, a população está vivendo com insegurança. Os números não mentem. Todos os índices de segurança pública em relação ao país, o Amazonas aparece com os piores. Gente, não tem como esconder o sol com a peneira, não tem como falar que está tudo bem, porque ali na ponta a gente vê o quê? A população acuada, a população com medo. Falta tudo. Gente, um estado, né, como o estado do Amazonas, ter horário comercial para funcionar delegacias, isso nunca antes na história, isso foi registrado aqui. E chegar a ter essa pachorra de fazer uma coletiva, dizer que tá tudo às mil maravilhas, chega a ser irônico, não é? Não é a primeira vez, né? Ele já falou que o maior investimento dele, o maior legado dele durante a gestão desses 2 mandatos, quase 8 anos, é em relação à saúde pública. Imagina. Então, se ele já teve essa coragem de falar sobre um assunto que é o mais sensível no estado do Amazonas, com certeza segurança pública é algo que, né? 180 bilhões já foram gastos pelo governo Wilson Lima nesses últimos 7 anos. 180 em segurança? E não, no total. Né? A gente tem aí. Sim. Mas para segurança, né, para o ano que vem, a gente tem aí pelo menos 37 bilhões de reais. É impossível que esse dinheiro não dê para comprar fardamento. Os policiais militares, Karine, eles estão com a database atrasada desde o ano de 2021. Não paga a database, mais um calote do governo Wilson Lima, e tem a cara de pau de fazer uma coletiva, dizer que tá tudo bem. Gente, não tem como, não existe essa realidade, a conta não fecha. Auxílio fardamento também não tem sido pago há anos. Exato. E receber 180 bilhões de reais e dizer que não dá para custear, para melhorar a nossa segurança é brincadeira. Bom, pior é que a gente já teve aqui entrevistas com especialistas em segurança pública que diz que o Amazonas, nesse setor de segurança, chegou a um ponto que, se começar hoje um trabalho sério, investindo realmente, de fato, nas áreas onde devem ser investidos, nós vamos demorar de 10 a 15 anos para sair do buraco onde chegamos aqui na segurança pública. A situação é crítica, Karine. A gente está passando por uma situação de segurança pública no nosso estado que, com certeza, nós temos um dos piores índices, Karine, e com certeza essa situação ela só tem dificultado ainda mais a nossa realidade que nós estamos vivendo, né? Ruas com pichações dizendo que não pode passar, barricadas que a Rocan até tem tirado nesses últimos períodos, criminosos utilizando equipamentos até de vigilância, como câmera de segurança, para poder monitorar a ação da polícia, e policiais vigiando câmera de segurança. É uma incoerência. Uma incoerência absurda, gente. Nosso estado tem índices elevados em relação aos índices nacionais de feminicídio, crimes violentos, enfim, todos os índices oficiais estão aí apontando completamente ao contrário do que afirmou hoje o senhor governador Wilson Lima. Nunca antes na história nós tivemos uma população refém das facções criminosas como acontece hoje em dia. E agora o governador faz essa coletiva, não sei se é ironia, enfim, parece piada até, né? Eu conversei com o deputado federal Sidney Leite a respeito do assunto. Ele que defende uma intervenção federal na segurança pública do estado do Amazonas. Vamos ouvir o deputado. A fuga de presos no município de Malvés é o retrato do caos na segurança pública no estado do Amazonas. Por sinal, no município de Malvés tem a obra de um presídio que, quando o senador Omar, então o governador, deixou o governo, ele deixou uma obra em andamento, com toda a parte de alvenaria pronta. E o atual governador esteve no município de Malvés há anos atrás, anunciando a conclusão dessa obra. Lembrando que o atual secretário de Segurança era o secretário de Administração Penitenciária e com dinheiro em conta para a conclusão da obra. E até hoje essa obra não foi concluída. Por isso, o Amazonas hoje é o líder
das 27 unidades da Federação em roubo, segundo atos da Segurança Pública. Isso nada mais é do que a demonstração do caos na segurança pública no estado do Amazonas. Eu tenho denunciado isso inúmeras vezes, inclusive solicitando ao presidente da República, via Ministério da Justiça, a intervenção na segurança pública do estado do Amazonas, porque esse caos na segurança não compromete somente o direito de ir e vir e a sensação de segurança da população amazonense, mas compromete a segurança dos outros estados. Haja vista que o Amazonas é uma grande rota do narcotráfico, da rota do narcotráfico internacional de drogas. Somos vizinhos dos maiores produtores de droga do mundo e o Amazonas virou o corredor da droga, vista a facilidade com que o tráfico é exercido no estado do Amazonas. Lamentavelmente, a população tem que conviver com essa insegurança, com esse caos, fruto do desgoverno do senhor Wilson Lima. 18 horas. Não tem como negar, tá? Aí vamos para 8 anos de falta de gestão, incluindo a segurança pública do estado do Amazonas. Um governo que assumiu no primeiro mandato sem nenhuma proposta, sem nenhum projeto, não apresentou nenhuma proposta de governo. Não tem como sair dessas duas gestões com números positivos. Não tem mágica, a conta não fecha, a falta de inteligência é que vai ser um dos pontos, né? Uma das prerrogativas dessa gestão de Wilson Lima. Nathalie Moraes, muito obrigada pelas informações. Boa noite. Você está ouvindo 18 horas. Karime, Natal, muita gente ganhou presentes, né? Só que para algumas pessoas aqueles presentes não deu muito certo, ali no tamanho não ficou legal. E aí, será que dá para trocar? Será que vale a pena trocar? Conta pra gente. Pois é, né? Porque assim, dizem que é um contrato ali verbal, que você fala na hora de comprar um presente, se vai poder trocar, não vai poder trocar. Só que a gente sabe que nessa época é muita confusão, muita compra, muita correria. Nota fiscal. Tem que ter uma série de coisas. Será que a gente sabe? Eu não lembro de cor. Pois é, o direito do consumidor, ele estabelece regras para essa troca de presentes de Natal. E quem fala pra gente a respeito disso é a repórter Odineia Araújo. Odineia, boa noite. Odineia, vamos lá. Então, dá para trocar os presentes de boa, sem problemas? Sim, dá para trocar presentes de Natal, mas tudo depende de como e onde a compra foi feita. Se o presente foi comprado pela internet ou por telefone, o consumidor tem o chamado direito de arrependimento. São até 7 dias para desistir da compra, como explica a advogada Silvia Cordoville, especialista em defesa do consumidor. Nas compras feitas pela internet ou telefone, o consumidor tem o chamado direito ao arrependimento. Ele pode desistir da compra em até 7 dias, mesmo sem defeito, e receber todo o valor pago, inclusive o frete, viu? Por isso, a dica é: sempre guarde a nota fiscal. Confira a política de troca da loja e, se tiver algum problema, procure o PROCON ou um advogado de sua confiança. Agora, se a compra foi feita em loja física, aí a história muda, viu? A troca por gosto pessoal, tamanho ou cor não é obrigatória por lei. De acordo com a advogada Silvia Cordoville, que atua na defesa do consumidor, a loja só troca se quiser e pode definir regras como prazo, nota fiscal e etiqueta intacta. Depois do Natal, muita gente fica na dúvida, né? A loja é obrigada a trocar o presente? A resposta é: nem sempre. Se o produto não tem defeito e a troca é porque a pessoa não gostou, a cor não agradou ou o tamanho não serviu, a loja não é obrigada a trocar, viu? Nesse caso, a troca é uma cortesia, depende da política da loja. Agora, se o produto tem defeito, aí sim a troca é obrigatória. O Código de Defesa do Consumidor garante que a loja tem até 30 dias para resolver o problema. Se não resolver, o consumidor pode escolher trocar o produto, receber o dinheiro de volta ou ter desconto no valor. Por isso, é importante perguntar tudo na hora da compra. E fique atento, guarde sempre a nota fiscal, porque é ela a sua maior garantia. Volto com vocês. Você está ouvindo 18 horas.
E depois do Natal, Karime, vem aquela expectativa do Réveillon. E Karime, que é ano de a gente apostar ali, é ano que a gente consegue fazer aqueles bolões, né? E a gente consegue marcar aqueles números. Existem muitos planos que a gente já pode fazer com esses prêmios, né, Karime? Já pensou começar o ano bilionário? Não, maravilhoso. É uma tradição, né, gente? Fim de ano, depois do Natal, aqueles sonhar com um bolão da Mega Sena, fazer uma fezinha, você e os amigos do trabalho, fazer aquele bolão, né? E apostar na Mega Sena sonhando em virar milionário. Já é tradição. Essa Mega Sena da virada, Kennedson, promete pagar o maior prêmio da história. Segundo a Caixa Econômica Federal, R$1 bilhão. Nossa, Karime, eu já tenho vários planos para esse 1 bilhão aí. Olha só, gente, as apostas elas vão até às 8 da noite no dia 31 de dezembro e o sorteio acontece às 9 da noite no mesmo dia 31 de dezembro. E para aumentar as chances, muita gente aposta nesses famosos bolões, como a gente acabou de dizer, Karime. Muita gente já ganhou em bolão, viu? Sim, exatamente. E aí tem também no dia seguinte aquelas matérias, né? De um grupo inteiro, juntou um grupo de garçons de um determinado restaurante, todos jogaram. Um garçom não quis jogar. Pois é, a galera ganhou e esse único que não jogou foi o único que apareceu pro trabalho no dia seguinte. Então ainda tem essa máxima, gente. Se o teu grupo de amigos fizer um bolão, você tem que fazer também, hein? Pra não dar má sorte. É verdade, né, Karime. E inclusive, aí... até a Vanessa Lima, ela preparou uma matéria sobre esses cuidados, né, Karime? Exatamente pra gente ter esse cuidado na hora do bolão, pra não transformar esse prêmio em confusão, né? Exatamente. Vamos saber quais são os cuidados essenciais para quem entra no bolão e não quer transformar um prêmio bilionário em confusão. Vamos conferir. É aí que tá o pulo do gato, Karime, Kennedson e ouvintes. Quando o assunto é bolão, principalmente em um prêmio bilionário como o da Mega da Virada, o segredo para não transformar a alegria em dor de cabeça é bem simples. Fazer tudo de forma oficial e registrada pela Caixa. E isso muda completamente o jogo. Porque pensem comigo, quando o bolão é registrado no sistema da Caixa, cada participante recebe seu próprio comprovante com nome e número da cota. Isso significa que se o grupo ganhar, ninguém precisa discutir quem participou, quem pagou, quem estava junto. A Caixa já reconhece todo mundo automaticamente. As apostas já estão rolando desde o dia 1º de novembro e seguem firmes até às 8 horas do dia 31 de dezembro. Depois disso, o sistema fecha e aí o negócio é respirar fundo e se preparar para o grande momento. O sorteio, que acontece às 10 da noite do mesmo dia. E tem um detalhe que deixa tudo mais emocionante. A Mega da Virada não acumula. Se ninguém acertar as 6 dezenas, o prêmio desce para quem acertou 5, depois para quem acertou 4 e assim por diante. Ou seja, alguém vai sair feliz e muito feliz depois desse prêmio. Para a jornalista Andréia Almena, o prêmio seria transformado em investimento. Bom, eu investiria 2/3 e com o restante eu resolveria minha vida, né, com como que casa, carro, contas e tudo relacionado a bem-estar e qualidade de vida e desejos também, né, sonhos. Eu acho que é isso. A aposta simples continua custando R$6 e dá para jogar na lotérica, no site das loterias da Caixa, no aplicativo ou pelo Internet Bank, se você for cliente do banco. Agora, sobre as chances, o professor de matemática Elci Simões comenta que com uma aposta simples, a probabilidade de acertar as 6 dezenas é de 1 em mais de 50 milhões. A chance é muito pequena, na verdade, né? Porque se a gente for levar em consideração que a pessoa faz um jogo com 6 números apenas, levando em consideração todas as possibilidades de jogos com 6 números, a gente chega a uma ideia de uma chance em um pouco mais de 50 milhões. E se você for o sortudo ou a sortuda que acertar tudo, o resgate é simples também. Valores acima de 10 mil são pagos nas agências da Caixa em até 2 dias úteis. É só levar o bilhete premiado ou o comprovante da aposta junto com o documento com foto e CPF. E tem uma dica importante: se o bilhete for físico, assine o verso antes de sair de casa. Isso garante que ninguém mais possa retirar o prêmio no seu lugar. Para o industriário Francisco Antônio, o prêmio seria um passaporte para ganhar o mundo. Se eu ganhar essa Mega Sena da Virada, primeiro a família, depois ganhar o mundo.
e não dá pra vacilar, hein? O prazo para resgate é de 90 dias corridos. Passou disso, o dinheiro vai diretamente para o FIES. E para quem tá curioso, os números sorteados na Mega da Virada de 2024 foram 01, 17, 19, 29, 50 e 57. Agora é só escolher os seus números e torcer. Quem sabe, quando o relógio marcar às 10 da noite do dia 31, o próximo bilionário do país não esteja justamente nos escutando agora, hein, gente? Volto com vocês. Você está ouvindo 18 horas. Política. Gente, antes vamos comentar. Recebo, viu, Vanessa? Vamos lá. Pronto, viu? Já estou pronta, né? Se for da sua vontade, estamos prontos. Vamos lá, boa sorte, sucesso para quem apostar também, que a gente vai fazer um bolão aqui do 18 horas. Vamos lá. Não quero perder não essa oportunidade. Vamos todos. Bom, 6 horas e 29 minutos aqui em Manaus, você sintonizado em 100,7, 18 horas até às 7 da noite. Agora vamos de política. Nathalie Moraes, a direita aqui do estado do Amazonas, voltou a se mobilizar depois da carta que Jair Bolsonaro confirmou a pré-candidatura do filho dele, Flávio Bolsonaro, para a presidência de 2026. Qual é o peso político desse movimento no estado? O que representa esse apoio público aí? Conta. Karime, mais uma vez, boa noite para você, para o Kennedy e para todos os ouvintes que estão nos acompanhando aqui no 18 horas. Karime, né, essa carta repercutiu muito, né, por conta das palavras que foram lidas ali pelo senador Flávio Bolsonaro, né, expondo ali que o pai estaria sacrificando o próprio filho para, né, ser o candidato, para ser o representante da direita brasileira em 2026. E aqui no Amazonas, a bancada da bala, a gente pode dizer assim, né, que é o nome como os ligados, né, ao PL se denominam, eles se manifestaram em peso. Eu tô falando aí da deputada estadual Débora Menezes, dos vereadores Capitão Carpê, né, do Coronel Rosses. O único que não se pronunciou foi o Sargento Salazar. Ele geralmente não se posiciona em assuntos assim. Quando a gente fala de política nacional, realmente ele fica mais caladinho mesmo, Kennedy. Mas um vídeo que realmente chamou a atenção nas redes sociais foi o vídeo do vereador Coronel Rosses, onde ele afirma que o recado foi dado pelo ex-presidente Bolsonaro e que a partir daquele recado, se você é Deus, pátria, família, não existe mais nada pra você, né, discordar diante daquela carta. Vamos ouvir aí um trechinho desse vídeo. Carta do presidente Bolsonaro. Ainda tem alguma dúvida? É isso. Se você está cansado de ver o país caminhar para o caos, é hora de atender o chamado do maior líder político que esse país já viu. É hora de Flávio Bolsonaro. Isso é como entregar seu filho para o sacrifício, para o bem de uma nação. Quem enfrenta o sistema paga um preço. Eu sei bem disso. Bolsonaro nunca negociou seus valores e agora paga o preço da verdade com a sua própria saúde, com a sua própria vida. Quando ele aponta um caminho, a direita precisa ouvir. Flávio Bolsonaro representa continuidade, coragem e compromisso de verdade com o nosso Brasil. 18 horas. Karime, Kennedy e ouvintes, a gente ouviu aí, né, um trechinho da fala do vereador Coronel Rosses sobre a carta, né, lida ali pelo Flávio Bolsonaro, ele que é senador da República e aí também, né, foi indicado pelo ex-presidente para ser o candidato da direita no ano de 2026. Vale a gente reforçar, né, Karime, só para atualizar que a gente tem falado nesses últimos dias sobre a situação do ex-presidente. Ele passou pela cirurgia nesta quinta-feira e agora ele está se preparando para uma nova intervenção cirúrgica, aguardando aí para fazer esse procedimento nas próximas horas para tratar ali daquela situação do soluço, Karime. Vamos aguardar, Nathalie Moraes. Então vamos lá, Kennedy. Mesmo liderando os cenários de primeiro turno, o presidente Lula aparece em empate técnico com Flávio Bolsonaro numa simulação de segundo turno, gente. Isso segundo o Instituto Paraná Pesquisas, é isso mesmo? Exatamente, Karime. Essa pesquisa ela foi divulgada pelo Instituto Paraná e traz esse recado claro dos bastidores de Brasília, que quando a eleição se trata de 2026, Karime, se fosse hoje, ela estaria completamente aberta no segundo turno. Segundo esse levantamento, o presidente Luiz Inácio Lula da
Silva, ele aparece numericamente à frente, mas empata tecnicamente, com 4 nomes no campo oposicionista, ou seja, o campo de oposição ao governo Lula. Temos Flávio Bolsonaro, que é o principal nome, Tarcísio de Freitas, Michele Bolsonaro e Ratinho Júnior. Todos esses cenários, a diferença estão dentro da margem de erro de 2,2 pontos percentuais, o que caracteriza um empate técnico. E na prática, isso indica que Lula ele mantém um piso eleitoral bastante sólido, girando em torno de 44%, mas também revela uma dificuldade para ampliar vantagem contra os adversários competitivos. Do outro lado, a direita e a centro-direita, ela parece um pouco mais fragmentada. É aquele lance que a gente já tinha falado aqui no 18 horas, que quando não tinha um nome específico, vários queriam assumir o protagonismo, e o Centrão assumiu esse protagonismo. E agora nós temos essa pulverização de votos. Por isso que numericamente a gente tem detalhes de que possivelmente essa disputa, se fosse nesse final de semana, iria para o segundo turno. O único confronto em que Lula ele vence sem empate técnico é contra Tereza Cristina, o que mostra que nem todo nome do campo opositor tem ali essa musculatura política para poder levar uma disputa nacional. Tanto é que o nome de Tereza Cristina não é muito comentado, mas apareceu nessa pesquisa eleitoral. Engraçado, né? Chama atenção, né, Karine? Pelo menos por esse cenário atual, já dá para ver que começou a equilibrar as decisões, e muita gente que não quer nem Flávio Bolsonaro e nem Lula já começa a se posicionar mais pro centro. E por isso que a gente tem o centro já nessa disputa que levaria para o segundo turno. Aí no segundo turno, né, só saberíamos quem seria, né? É a terceira via, né? Desde a última eleição, a população, o eleitor também estava procurando uma terceira via. Na última eleição começou a despontar até o nome de Sérgio Moro, só que aí ele não teve fôlego para seguir adiante com a candidatura dele. Vamos ver agora o que acontece nessa eleição. Nathalie, mais uma pesquisa foi divulgada, dessa vez pesquisa do Datafolha, que mostra que a maior parte dos brasileiros se identifica, gente, com a direita ou centro-direita. Esse perfil do eleitorado ajuda a explicar um pouco essa reorganização aí da direita para 2026, não é? Exatamente, Karime. Entre essa maioria, né, entre os entrevistados, pelo menos 35% se declararam ali ser de direita e 11% do centro da direita, né, mostrando aí que realmente eles são maioria. No outro polo, a gente tem aí pelo menos 22% que disseram ter um posicionamento político para a esquerda, e sendo mais 7% ligados ao centro-esquerda. Isso daí mostra pra gente, Karime, essa mudança de cenário que a gente vem vendo aí nos últimos anos. O presidente Lula, em muitas pesquisas, ele aparecia ali como favorito, mas agora a gente já vem vendo uma nova mudança diante desse cenário. E aí um dado que realmente chamou bastante atenção nessa pesquisa divulgada pelo Datafolha é que a direita também predomina em todas as faixas etárias, mas um número muito grande de pessoas que se dizem religiosas, né, que se dizem cristãs, preferem ter uma ligação com a direita. São mais de 42% dos brasileiros. E as pessoas com mais de 60 anos também têm essa preferência pela política de direita. É uma mudança realmente no comportamento. E aí, quando a gente vê os jovens de 16 a 24 anos, a gente já percebe essa mudança. Muitos deles, mais de 30%, se posicionam como um voto de centro. Eles dizem que não tem lado nem direita nem esquerda, que prefere realmente ficar ali no centrão, e 26% os que dizem que não são da direita de jeito nenhum. Tem gente que não simpatiza mesmo, né, e bate no peito ali e diz, não, na direita eu não voto de jeito nenhum. E na grande maioria são essas pessoas com idade entre 16 e 24 anos. Essa pesquisa ouviu mais de 4 mil eleitores em todo o Brasil, Karime, e ela foi divulgada neste dia 25 de dezembro. Então, realmente, é uma pesquisa muito nova. A gente teve grandes escândalos aqui no Brasil nos últimos dias. Então, toda vez que a gente, vamos dizer assim, Sérgio, que a gente vê, né, essas páginas de política mais agitadas, a gente percebe essa mudança no perfil do eleitor. Tá certo, Nathalie. E, Kenneth, vamos lá. Mais escândalo envolvendo o Banco Master, cercado aí de sigilo, inclusive, todos esses escândalos, com suspeitas de uma lista de autoridades e figuras influentes
clientes ligadas ao banqueiro Daniel Vorcaro. Que esse bloqueio de informação revela sobre o sistema, né? Que tá tudo corrupto. Então, Karine, o fato é porque... Escândalo, vamos lá, né? Esse escândalo, ele representa muitos riscos. Inclusive, a gente tem informações agora atualizadas que uma jornalista da Band News, ela recebeu a informação de um ministro que não quis se identificar, ela também não identificou durante essa reportagem. Ela disse que esse ministro revelou que o Brasil ele não estaria preparado para saber a verdade em relação ao Banco Master. Eu acho que a gente já sabe que é muita falcatruagem, não tem nenhum inocente, não tem nenhum santo ali. E é isso. O brasileiro já sabe. A gente imagina, né? É exatamente isso que eu vou falar para vocês agora, porque a gente tem sigilo, a gente tem pressão política nesse momento e com certeza desconfiança institucional. Tudo começa com a liquidação do Banco Master, a investigação de uma suposta fraude de 12,2 bilhões de reais. Esse processo ele cai no gabinete do ministro Dias Toffoli, que ele decretou esse sigilo. Lembrando que o ministro Dias Toffoli, ele foi o mesmo que viajou, Karine, ele viajou no avião do advogado que defende o Daniel Vorcaro do Banco Master. Imagina, mas tá tudo interligado, gente. Isso daí aconteceu dias antes, já estavam sabendo daquele processo, mas o ministro Dias Toffoli disse que na realidade aquilo era apenas uma viagem com torcedores, o que foi confirmado pelo advogado do Banco Master. É claro que ele não ia falar, né? Ele não ia dizer se fosse o contrário, mas o fato é que esse caso ele envolve diversos escândalos. Dessa situação atual, falando sobre o caso mais recente, a Procuradoria-Geral da República já tinha pedido uma medida cautelar para poder evitar que tivesse acariação, alegando que seria muito prematuro nesse momento, que nem todos os suspeitos eles tinham sido ouvidos nesse momento. E com isso, Dias Toffoli teve a decisão de manter ou não a acariação para a próxima terça-feira, dia 30. Essa acariação ela foi mantida e teremos Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, o Paulo Henrique Costa, ex-presidente do BRB, Banco BRB, e Ailton de Aquino, que é do Banco Central, onde os três vão ter a oportunidade de mencionar e aí a gente vai saber a verdade sendo confrontada entre cada um deles. E aí no meio desse campo entra o nome do ministro Alexandre de Moraes, que de fato caiu como uma bomba no Supremo Tribunal Federal, e a revelação do jornal O Globo, assinada pela jornalista Malu Gaspar, relatou esses contatos do ministro Alexandre de Moraes com o Gabriel Galípolo, presidente do Banco Central. E aí, nesse período exatamente, Karine, que o caso era analisado. E só para eu finalizar com a informação importante, que a gente tem a informação que o patrimônio da esposa do ministro Alexandre de Moraes, a Viviane Bassi, segundo o jornalista Lauro Jardim, ele saltou de 24 milhões para 79,7 milhões em apenas um ano. E ela tem um contrato com o Banco Master de 129 milhões de reais, com parcelas suaves de mensais de 3,6 milhões de reais. Gente, e aí a situação tá demais, Karine. Gente, é só isso. A mulher do ministro Alexandre de Moraes é advogada do Banco Master. Pronto. E para finalizar, Karine, os senadores inclusive querem acabar com o recesso para segunda-feira agora, quando vai ter a cariação, eles já fazerem um pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes. E ele lidera esse ranking de pedidos. Ele tem 62 pedidos. Até agora vai ter 63 segunda-feira, provavelmente, Karine. E vamos aguardar. Você traz pra gente essas atualizações. Muito obrigada, Kennedy Paes e Nathalie Moraes. Você está ouvindo 18 horas. E daqui a pouco, aqui no 18 horas, Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas lança edital de concurso público. É o nosso assunto em instantes. 18 horas. Trânsito. Vamos voltar a falar com o repórter André Meirelles. André, então, parece que o Zona Azul será ampliado para novas ruas do centro de Manaus a partir do ano que vem. Conta pra gente. Boa noite, isso mesmo, Karine. A partir de janeiro de 2026, as novas vias do centro aqui de Manaus passam a contar com um sistema de estacionamento rotativo pago, a conhecida Zona Azul, né? Então esse anúncio foi feito, inclusive, pela própria concessionária do serviço por meio das redes sociais. Segundo a empresa, a ampliação é para aumentar a rotatividade das vagas e também melhorar a organização do trânsito e facilitar o acesso de motoristas às áreas com maior movimento comercial e administrativo da capital. Uma publicação, a Zona Azul
Manaus destacou que as novas ruas já estão em processo de implantação. Então a medida, segundo a concessionária, é para acessibilidade de condutores que circulam diariamente pelo centro da capital amazonense. Ruas que passam a ter zona azul, entre as vias que passam a fazer parte do sistema estão a Rua Joaquim Nabuco, Avenida Getúlio Vargas, Rua Tapajós, Rua Ferreira Pena, Rua Doutor Machado, Rua Lauro Cavalcante, e também a empresa disse que a expansão começa a funcionar de forma efetiva a partir de janeiro, com sinalização, monitores e os mesmos padrões já adotados ali nas áreas estendidas pelo serviço, né? A gente sabe que o Zona Azul é aquele sistema que funciona atualmente com mais de 5.000 vagas que estão distribuídas entre o centro e o conjunto Vieira Alves, na zona centro-sul de Manaus, e o valor que é cobrado é R$ 3,98 por hora, com um tempo máximo de permanência de até 3 horas na mesma vaga. Então, já vale agora a partir desses locais que a gente falou agora a partir de janeiro de 2026. Agora, rapidamente sobre o trânsito aqui pela capital amazonense. Em vários pontos da capital amazonense a gente consegue encontrar movimento tranquilo hoje, nessa sexta-feira. E em especial agora aqui pela Ponte Jornalista Felipe Dal, liga Manaus a Iranduba, região metropolitana, mais conhecida como Ponte Rio Negro. Aqui, tranquilidade, movimento tranquilo também pela Ponte Jornalista Felipe Dal. A informação é que a gente também deu essa volta na ponte e bem no meio tem um carro e um caminhão também em pane mecânica, mas nada que atrapalhe o fluxo de veículos e tá deixando o trânsito, tá tranquilo o trânsito até o momento. Volto com vocês. Muito obrigada, André Meirelles. 18 horas. Previsão do tempo. Vamos saber a previsão do tempo com Vanessa Lima. Vanessa, seguimos com chuva? Boa noite a todos que acompanham a previsão do tempo aqui com a gente no 18 horas. Sexta-feira com tempo clássico de sol e chuvas esporádicas em alguns pontos da cidade. E não, Kennedson, agora a previsão para a noite indica céu limpo, ventos leves e baixa ou quase nula probabilidade de chuva. E vamos para a previsão do tempo para o fim de semana, 27 e 28 de dezembro, sábado e domingo. Segundo o Clima Tempo, o sábado começa com sol, mas nuvens carregadas trazem a possibilidade de pancadas de chuvas durante o dia que podem se estender até a noite. O resumo do termômetro: a temperatura nesse sábado varia entre mínima de 24 e máxima de 31 graus e a umidade relativa do ar fica em torno de 67 a 98%. E agora o domingo. O domingo já começa com chuva forte de manhã. À tarde teremos algumas aberturas de sol e pancadas de chuvas leves que podem durar até a noite. O resumo do termômetro: a temperatura nesse domingo varia entre mínima de 23 e máxima de 26 graus. Mix. O Procon Amazonas emitiu um alerta importante para a população sobre golpes aplicados por criminosos que se passam por servidores de órgãos públicos para poder enganar consumidores e empresas no estado. Então, Kennedson, segundo o Procon, os golpistas entram em contato por telefone, WhatsApp, o e-mail, alegando supostas denúncias, multas ou até processos e exigem pagamentos, além de dados pessoais ou confirmações urgentes. O repórter André Meirelles, ele explica pra gente mais detalhes a respeito desse golpe. Vamos acompanhar. Boa noite. O Procon Amazonas alerta que não faz cobrança de taxas, multas ou valores por telefone, mensagem ou Pix e que qualquer notificação oficial é feita por canais institucionais e documentos formais. A orientação é clara: desconfie de contatos com tom de ameaça ou pressão. Não forneça dados pessoais, bancários ou documentos e não realize nenhum pagamento, como orienta o diretor-presidente do órgão estadual, Jalil Frache. Com base nisso, nós já alertamos a população para que não haja transferência de valores, de informações sobre valores financeiros, movimentações financeiras, cartão de crédito, dados pessoais nesse sentido. O Procon não atua dessa forma. O contato que o Procon faz com a população não é pedindo dados e informações, e que a população tenha atenção nas mensagens que vier a receber, tanto se tratando de mensagem por WhatsApp ou aplicativo de mensagem, como também por e-mail. Fique atento para não fornecer informações.
Em caso de dúvida, o consumidor deve procurar diretamente o Procon Amazonas pelos canais oficiais de atendimento ou ir pessoalmente até uma unidade do órgão. Se a pessoa desconfiar que foi algo de tentativa de golpe, a recomendação de Jalil Frache é registrar um boletim de ocorrência na polícia. E se identificar algo suspeito, pode denunciar para o próprio Procon e também denunciar na Polícia Civil, porque isso é um crime que está acontecendo e estão se utilizando do nome, da credibilidade do Procon para aplicar golpes na população. Então tá aí, a informação é a melhor defesa e o Procon do Amazonas orienta que a população compartilhe o alerta para evitar que mais pessoas sejam vítimas desse tipo de crime. Volto com vocês. Você está ouvindo 18 horas. E agora, gente, você que sonha com estabilidade financeira, aquele bom salário, coisa boa, e ainda quer trabalhar em defesa do meio ambiente, já pode comemorar, viu? Concurseiros de plantão, é isso aí. O Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas acaba de lançar edital de concurso público com vaga para nível médio e superior. Quer saber quem pode participar, quanto paga, quando começam as inscrições? A repórter Odinea Araújo traz as informações pra gente. São 140 vagas e salários que podem chegar a R$ 11.600. O edital do concurso do Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas, o IPAAM, foi lançado na terça-feira, dia 23. As oportunidades são para analista ambiental de nível superior e assistente ambiental de nível médio. Ao todo, são 90 vagas para analistas em quase 20 áreas de formação, como direito, biologia, engenharia, administração, pedagogia e sociologia, além de 50 vagas para assistente ambiental. O concurso será comandado pelo SEBRASP, Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção, e as inscrições acontecem no período de 16 a 30 de janeiro de 2026. As provas, apenas com questões de múltipla escolha, estão previstas para o dia 29 de março de 2026 aqui em Manaus. Segundo o diretor-presidente do IPAAM, Gustavo Picanso, a chegada de novos servidores vai fortalecer a atuação do órgão ambiental no estado. O concurso é fundamental para fortalecer o quadro técnico do IPAAM, garantir mais eficiência em atividades como licenciamento ambiental, fiscalização, monitoramento ao combate aos crimes ambientais. Essa é uma diretriz do governador Wilson Lima, que tem como prioridade o fortalecimento dos órgãos estaduais para ampliar a capacidade de resposta do Estado e melhorar a prestação de serviços à população. Esse é o primeiro concurso do IPAAM em quase 18 anos. O último foi em 2008. De acordo com a comissão organizadora, o edital é resultado de um longo trabalho e busca profissionais com perfis diversos. O presidente da comissão, o analista ambiental Alexandre Souza e Silva, explica que o edital é resultado de um trabalho iniciado ainda em fevereiro. Ele também destaca a diversidade de formações contempladas, além do perfil buscado pelo IPAAM. Você que está se preparando para esse concurso aqui do IPAAM, que estamos há mais de 17 anos, chegamos nesse momento importante, que foi a divulgação do nosso edital. Então é importante você acessar o site do SEBRASP, que é a empresa que foi contratada para fazer o nosso concurso. Nós temos vagas para analista ambiental e assistente ambiental. Para analista, a remuneração aproximadamente R$12 mil e para assistente ambiental a partir de R$4.050. O que vocês vão poder esperar desse nosso edital? Você que é recém-formado tem a grande chance de também concorrer com pessoas que têm pós-graduação, porque o que interessa para a gente é pessoas que tenham o perfil para trabalhar conosco, independente de formação. As inscrições serão feitas exclusivamente pela internet no site do SEBRASP. A taxa é de R$90 para o nível superior e R$70 para nível médio, com possibilidade de isenção. Odinea Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Estão abertas as inscrições para o credenciamento de tutores no programa Ração do Meu Pet, que distribuirá gratuitamente ração para cães e gatos em Manaus. O edital de credenciamento de chamamento público ele já foi sancionado na segunda-feira. A iniciativa terá duração de 12 meses e pode se candidatar para obter a ração os donos de animais com renda per capita de até um salário mínimo. A quantidade de ração vai ser distribuída mensalmente e definida conforme os números de animais sob tutela. Exato, e o cadastro
deve ser feito exclusivamente por formulário eletrônico, disponível no site da Prefeitura, que é o manaus.am.gov.br. É preciso enviar uma documentação obrigatória até o dia 7 de janeiro de 2026, ou seja, dá um tempinho, viu, gente? Organiza a documentação para enviar lá no site manaus.am.gov.br, lá na Prefeitura. A lista dos selecionados será divulgada no Diário Oficial do município. Segundo a Prefeitura, a finalidade do programa é reduzir a vulnerabilidade de animais domésticos no município e também apoiar as famílias e cuidadores com poucos recursos. 18 horas. E hoje, Karime, sextou, né, Karime? Vamos conferir a nossa agenda da Rádio Mix Manaus para esse final de semana com a Vanessa Lima. O último fim de semana do ano chegou daquele jeito, cheio de arte, música e diversão. A noite dessa sexta já começa com a energia lá em cima na Augusta House, com a festa O Baú da Summer eletrizante, que te joga direto nos anos 2000 com os hits que marcaram época. Os ingressos estão disponíveis na bilheteria do evento. Já no sábado, o palco do Teatro Gebs Medeiros abre as cortinas para o espetáculo Sebastião, uma viagem artística que mistura dança, teatro e memória afetiva da comunidade LGBT. É inspirado no clássico amazonense Um Bar Chamado Patrícia e revive o clima dos anos 70 com muita sensibilidade. As sessões começam às 5 da tarde e 8 da noite com ingressos na bilheteria. Também nesse sábado, a partir das 10 da noite, o Estúdio 20, na Djalma Batista, recebe a festa Socorro Cicarelli Acesso MTV, que é uma verdadeira homenagem à era de ouro da MTV. É pop, divertido, cheio de referências que fizeram parte da juventude de muita gente. Os ingressos também estão disponíveis na bilheteria do evento. Agora, no domingo, no Teatro Gebs Medeiros, começa o espetáculo Ensaio de Despedida. Uma peça que conversa com o público sobre o ato de partir, de fechar ciclos e deixar ir. As sessões começam às 5 da tarde e 8 da noite. E para fechar com chave de ouro esse final de semana, às 7 da noite, o majestoso Teatro Amazonas recebe um concerto encerrando oficialmente o Festival Amazônico de Música e Arte 2025. É um concerto intimista, só um piano no centro do palco e entre os destaques da noite está a estreia da obra Depois do Silêncio, do compositor Timóteo Neves. E o melhor, a entrada é gratuita. Agora é só escolher o rolê e o look e se jogar na programação desse fim de semana. Karime Kennedson e ouvintes. 18 horas. Esporte. Vamos agora falar de esporte aqui na Mix Manaus. Olha só, gente, Manaus pode entrar no mapa de um dos maiores eventos de futebol nacional, Karime. A capital amazonense, ela aparece como uma das principais candidatas para sediar a Supercopa do Brasil desse ano de 2026, viu? Olha aí, que grande evento. O jogo vai reunir Flamengo, campeão do Brasileirão, e Corinthians, vencedor da Copa do Brasil. A CBF ainda não definiu aí data nem local, mas a Federação Amazonense de Futebol já formalizou o interesse em receber a partida aqui na nossa Arena da Amazônia. Claro, todo mundo quer esse jogão acontecendo aqui, né? E tem um outro assunto que também é bastante importante, que movimentou o esporte em 2025, foi a popularidade de Neymar, Karime. Segundo a plataforma SofaScore, ele foi o atleta mais buscado no mundo nesse ano, Karime. Imagina, né? Mesmo com uma temporada aí marcada por lesões, o camisa 10 do Santos superou nomes como Cristiano Ronaldo e Lionel Messi, né, em visibilidade. Em campo, Neymar fechou o ano ajudando o clube a se afastar da zona de rebaixamento. E quem surge se consolidando no topo do futebol brasileiro é o Flamengo, Karime. Pelo 6º ano consecutivo, o rubro-negro ele terminou a temporada na liderança do ranking nacional dos clubes da CBF, posição que assumiu em 2021, deixando para trás o Palmeiras, que havia liderado em anos anteriores. Bom, e no futebol internacional, uma mudança importante na carreira de uma jovem promessa brasileira. Endrick vai defender o Lyon na França em busca de mais minutos
minutos em campo. Inclusive tem um detalhe importante que tá fora do roteiro, viu? O Endrick, ele já entrou marcando ali recordes no Lyon, porque ele teve a publicação, ela teve o maior número de visualizações da página do Lyon. Então ele já chegou marcando. Ela já chegou estourando aí todas o Endrick já chegou estourando tudo. Várias visualizações, todo mundo comemorando e uma chuva também de seguidores, que todos querem acompanhar o desenvolvimento do Endrick, que estava no banco muito tempo lá no Real e todo mundo estava achando até triste deixar o jogador tão talentoso bom, né? no banco, né, gente? Tá certo. Ninguém gosta, né, Karine? E vamos torcer. Estamos aqui torcendo, claro, pro bom desempenho, né? Agora 6h50. Vamos de trânsito? Trânsito. Vamos saber como é que está a volta para casa. Tranquila, né, André Meirelles? Tranquila, tranquilíssima. Volta para casa hoje depois de um feriado de Natal e também, né, esse feriado prolongado. Sextou hoje, a gente está aqui na cabeceira da rua da Ponte, onde o trânsito por aqui é tranquilo. Tanto para quem está deixando Manaus agora pela ponte, jornalista Felipe Dal, que é a ponte Rio Negro, quanto também quem está retornando nesse momento, né? O trânsito está tranquilo nos dois sentidos da via. Aqui a gente segue aí, né, acompanhando a situação e qualquer ocorrência, alguma coisa, a gente traz mais informações segunda-feira, porque tem 18 horas a partir das 6 da tarde. Volto com vocês, Karine, Kennedy. Muito obrigada, André Meirelles. Até segunda-feira. Seguimos agora direto para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Se nada for feito, o aquecimento global pode levar cerca de 100 milhões de pessoas à pobreza extrema até 2030. A conclusão é do estudo da revista científica Nature Climate Change. Mas o que isso tem a ver com a população da Amazônia? Bom, os países mais pobres serão os mais afetados e as regiões mais quentes e próximas à linha do Equador enfrentam riscos maiores. Sem falar que a Amazônia já tem algum dos piores índices econômicos e sociais do Brasil. De acordo com o levantamento, cada aumento de 1 grau centígrado na temperatura média anual eleva a taxa de pobreza entre 0,6 e 1,2 ponto percentual. Os resultados reforçam a necessidade de políticas climáticas combinadas com estratégias de combate à pobreza e à desigualdade. E a urgência de políticas públicas, já que a situação prevista pela pesquisa pode começar a acontecer daqui a menos de 5 anos. E o sentimento é de que quase nada é feito para proteger as populações mais pobres das consequências das mudanças climáticas, que já causam prejuízos diários nas cidades amazônicas e atingem principalmente os mais pobres. 18 horas. O 18 horas de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia, pela sua audiência. Um beijo, bom fim de semana. Até segunda-feira. Boa noite, Kennedy Paz. Boa noite, Karine. Boa noite a todos vocês que acompanharam o 18 horas aqui. Não esqueça de curtir a gente lá no @18 horas news, no Instagram, no YouTube. Tem muito conteúdo bom. Tamo junto, até amanhã. Você ouviu 18 horas.